Meus irmãos, minhas irmãs, o título da nossa mensagem nesta noite, Segue-me. E nós vivemos num mundo em que as pessoas parecem que estão seguindo muita gente. E tem pessoas que são recordistas de seguidores, tem pessoas que têm milhares, alguns têm até milhões de seguidores. Mas pessoas seguem pessoas que às vezes não fizeram nada de significativo, de importante para a humanidade ou para o lugar onde estão inseridos. E a gente vai falar nessa noite, o título da nossa mensagem segue o texto que nós escolhemos, Mateus capítulo 16, o capítulo 16. Eu vou me arriscar em pegar o que normalmente se pegam esse capítulo 16 e divide-se em 3 partes, em 3 perícopes. Eu vou me arriscar em pregar o capítulo 16 de uma só vez. E nós vamos fazer a leitura conforme projetado. Não vou ler todo o capítulo 16, eu vou deixar para que os irmãos possam aprofundar essa leitura em casa, mas selecionei uma boa parte dos versículos do capítulo 16, onde teremos a base da nossa reflexão, da nossa mensagem nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 21. Desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, se nós lêssemos esse texto muitas vezes e pudéssemos condensar ou resumir em uma só frase esse capítulo 16, eu tentei. Os irmãos talvez conseguissem fazer uma frase até melhor do que essa. E nós estamos chamando aqui de ideia central desse texto. Diante da incredulidade e ignorância humana, Deus nos chama a segui-lo, revelando quem é Jesus e qual a sua missão. Essa é a ideia central desse capítulo. Temos 3 perícopes, mas se nós pegarmos a ideia central que norteia todo o capítulo, perpassando por essas 3 partes do capítulo, essas 3 perícopes, nós vamos ter que, diante da incredulidade, nós vimos no início do texto que Jesus é abordado por fariseus e saduceus. E isso já tinha acontecido anteriormente. Se nós olharmos o capítulo 12, vamos perceber que a mesma abordagem já tinha sido feita no capítulo 12, inclusive com a mesma pergunta, pedindo que Jesus apresentasse um sinal do céu, que Jesus fizesse um sinal da parte do céu, trouxesse, revelasse algum sinal especial. Fizeram isso lá no capítulo 12. E novamente aqui estão os fariseus e saduceus
incrédulos, não acreditando em Jesus, não acreditando nas suas palavras e desejando algo especial além das palavras e dos ensinamentos de Jesus. Algo surpreendente, algo miraculoso, algo que surpreendesse a todos. Diante da incredulidade e ignorância humana, eles estavam sem conhecer, sem compreender a vontade de Deus revelada naquele instante na pessoa de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Deus nos chama a segui-lo, revelando quem é Jesus e qual a missão. Nessa noite eu quero compartilhar 4 lições sobre esse texto, 4 lições que nos ensinam sobre o chamado de Jesus para segui-lo. É o que o texto bíblico nos apresenta. E quero compartilhar a primeira lição. Algumas pessoas querem um sinal para seguirem Jesus. Essa é a primeira lição que destacamos nesse texto. Algumas pessoas querem um sinal para seguirem Jesus. Foi assim naquela época e ainda hoje é assim. Muitas pessoas nos indagam, muitas pessoas chegam até as nossas igrejas, às vezes buscando, às vezes esperando, às vezes até exigindo esses sinais, tal qual os fariseus e os saduceus fizeram, esperando, querendo sentir alguma coisa. Já ouvi algumas pessoas dizendo: puxa vida, eu fui num lugar, ou fui numa igreja, e eu nem senti um arrepio. As pessoas parece que buscam sentir um arrepio, ver uma luz, alguma sombra, algum anjo de repente, algum sinal especial. Era assim no tempo de Jesus. Os fariseus e saduceus queriam sim ver um sinal do céu, algo especial, algo diferente, algo fora do comum. Deus não se sujeita aos condicionamentos humanos. Essa é a primeira coisa, o subtópico aqui da nossa mensagem. Algumas pessoas querem um sinal para seguirem Jesus, mas Deus não se sujeita aos condicionamentos humanos. Jesus nem no capítulo 12, nem no capítulo 16 cedeu a essa, pressão. Se sujeitou a dar um sinal para aqueles homens, para aquelas pessoas que tinham dúvidas, para aquelas pessoas que estavam inseguras, para aquelas pessoas que não conseguiam seguir Jesus tão somente com aquilo que ele estava ensinando e apresentando como o reino de Deus que tinha chegado ao mundo. Eles queriam alguma coisa, mas Deus não se condiciona, Deus não se sujeita aos condicionamentos humanos. Nunca, nunca. Ele escolhe como ele vai fazer. Ele é Senhor, ele é soberano. Ele não aceita esse jogo de fazer aquilo que nós esperamos que ele faça. O versículo, Mateus do capítulo 16, o versículo 1, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. O versículo 4, a parte B. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Vejam que Jesus responde a mesma coisa que respondeu também no capítulo 12, que nenhum sinal será dado ou seria dado a ele, senão o de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Foi um anúncio de juízo. Esse foi o sinal que foi dado na época de Jonas, o sinal que foi dado à grande Nínive, que desagradava a Deus com a sua vida, com o seu viver, o sinal que foi dado àquela geração incrédula, àquela cidade perversa, o único sinal que foi dado a eles foi o anúncio do juízo de Deus. E diante do anúncio do juízo de Deus, eles se arrependeram. E agora, diante dos tempos em que Jesus estava ensinando a sua palavra naquele momento, o único sinal que seria dado seria o sinal de Jesus morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Esse era o único sinal vindo do céu que eles poderiam esperar. Tal qual, como diz, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. No tempo de Jonas, o juízo indicando
o anúncio do juízo de Deus e agora a morte e a ressurreição de Jesus. Vimos isso de forma mais detalhada no capítulo 12, onde Jesus relaciona, compara aquilo que aconteceu lá em Jonas com a sua morte e ele ressuscitando ao terceiro dia. Bom, o que Deus nos revela é suficiente para crermos em Jesus. O que Deus nos revela é suficiente para crermos em Jesus, ainda nesse primeiro tópico. As pessoas querem um sinal, mas aquilo que Jesus mostrou a cada um de nós, revelou a cada um de nós, isso é suficiente para crermos em Jesus. A palavra de Deus revelada a nós é suficiente para crermos em Jesus. Aquilo que temos nas Escrituras é o suficiente para crermos em Jesus. Não precisamos de uma revelação que não esteja aqui na palavra de Deus, não precisamos de uma visão especial que alguém tenha, não precisamos de um sonho que alguém porventura tenha, não precisamos ver alguma luz brilhante, algum som estrondoso. Todo sinal. O que Deus nos revela é suficiente para crermos em Jesus. A palavra de Deus mostra a nossa miséria espiritual, mostra o nosso afastamento de Deus, mostra a nossa necessidade de Deus, mostra que sozinhos seria impossível chegarmos até Deus. Seria impossível que nós fôssemos salvos sem a misericórdia e a graça de Deus concedida a nós. Seria impossível compreendermos as verdades de Deus se o Senhor não tivesse revelado a nós. Nós não descobrimos Deus. Deus espontaneamente, voluntariamente se revelou a nós amorosamente, se deu a conhecer. Não fomos nós que descobrimos o Senhor. Ele se revelou a nós. E algumas pessoas naqueles tempos estavam querendo um sinal para seguirem Jesus. Muitas pessoas estão querendo esse sinal para seguirem Jesus, alguma coisa que possa, de uma hora para outra, ser recebido como esse sinal espetaculoso, grandioso, extraordinário, para que possam seguir Jesus. Mas Deus não se sujeita aos condicionamentos humanos, e o que Deus nos revela nas Escrituras é suficiente para crermos em Jesus. Essa é a primeira lição que queremos destacar nesse texto. Queremos também destacar uma segunda lição no texto que lemos. Jesus nos adverte sobre os ensinamentos dos que buscam um sinal. Aqueles que estavam buscando um sinal estavam ensinando coisas. Estavam ali os saduceus e os fariseus. Eles estavam ensinando muitas coisas. E muitas daquelas coisas que eles estavam ensinando revelava que eles não conheciam a Deus, que eles estavam afastados de Deus, que eles estavam perdidos, que eles estavam tentando conduzir pessoas, mas eles mesmos estavam perdidos. Eles não compreendiam a obra que Jesus estava fazendo. Eles não compreendiam que o reino de Deus havia chegado e que Jesus anunciava esse reino e essa nova forma de viver no reino. Cautela e cuidado com aquilo que você aprende. Jesus faz essa advertência no texto. Durante o texto ele diz que aquilo que aqueles homens estavam ensinando era tão danoso, era tão perverso, que seria como um pouquinho de fermento na massa, levedando toda a massa, pervertendo tudo aquilo que era bom. E Jesus faz essa cautela e esse cuidado. E ainda hoje a gente pode pensar sobre isso, sobre a aplicação para os nossos dias. Quantas pessoas que também estão buscando sinais ou de alguma forma despertando e aguçando o interesse das pessoas por sinais, por busca de sinais, estão com ensinamentos danosos, ensinamentos que não partem da palavra de Deus, ensinamentos que não estão nas Escrituras, ensinamentos que não correspondem ao que é o Evangelho de Cristo Jesus.
estão buscando sinais e estão fomentando e incentivando pessoas a buscarem sinais. Mas Jesus, nesse capítulo 16, ele faz essa advertência sobre os ensinos daqueles que buscam esses sinais. Cautela e cuidado foi o que Jesus nos mostrou com aquilo que estava sendo ensinado por aquelas pessoas. Ensinamentos céticos, eles não criam em Jesus. Eram ensinamentos de pessoas que não criam em Jesus, de céticos. Vejam só, é possível isso, alguém ensinar alguma coisa que não crê? Eu vejo que é possível, porque nos nossos tempos nós vemos pessoas que aparentemente ensinam o Evangelho, que aparentemente ensinam Jesus, mas que não creem no Jesus da Bíblia, no Jesus do Evangelho, porque ensinam coisas que não foram ensinadas por Jesus e compartilhadas por Jesus, que ensinam coisas que não são as verdades do Evangelho. Ensinamentos de céticos, ensinamentos de pessoas que não creem no Jesus da Bíblia. É um outro Jesus, é uma outra mensagem. Parece ser o mesmo Jesus, parece ser o mesmo Evangelho, mas é um outro ensinamento. E os discípulos tiveram dificuldades para entenderem Jesus. Vejam que no texto que nós lemos, quando Jesus pergunta quem ele era, quem dizem os filhos, as pessoas que ele era, aí eles ficam, eles dizem o que as pessoas dizem. Alguns Elias, Jeremias, alguns dos profetas, e eles dizem aquilo que estão ouvindo das pessoas. Mas os próprios discípulos não tinham ainda ao certo, não tinham com precisão quem era Jesus. Eles ainda tinham alguma dúvida. Eles ainda não entendiam completamente, pelo menos naquele instante. E quando Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e ele não percebe isso porque ele era muito esperto, ele não percebe isso porque ele era muito inteligente. Ele não percebe isso porque ele era especial de alguma forma. Não. Ele percebe isso porque o Espírito de Deus revelou isso a ele. Mais uma vez, encontrar-te com aqueles primeiros homens que queriam um sinal para crerem, no texto vem mostrando que não é, Deus não vai se condicionar, Deus não vai se sujeitar aos condicionamentos humanos. E num devido tempo, na hora certa, o Senhor vai se revelar aos seus. E é o que acontece no capítulo 16. Os próprios discípulos ainda não tinham por certo quem era Jesus. E quando faz a pergunta, e vocês? E é revelado pelo Espírito Santo quem era Jesus. É o Cristo, o Filho de Deus. Vejam só, irmãos, as pessoas no nosso tempo têm muitas informações. Nós vivemos numa época de informações, muitas informações. Mas essas informações, elas não são o suficiente para entendermos e compreendermos o que só compreenderemos se Deus mostrar e revelar a nós. Não é possível com muito conhecimento. As pessoas tinham algumas informações sobre Jesus. Os boatos corriam, as informações circulavam de boca a boca, dos milagres de Jesus, o que Jesus estava ensinando, seu posicionamento sobre alguns pontos doutrinários. Eles estavam o tempo todo arguindo Jesus, perguntando sobre questões doutrinárias, que esses dois grupos brigavam, os saduceus e fariseus. Eles divergiam doutrinariamente sobre muitos pontos, e eles estavam o tempo todo perguntando coisas para Jesus, querendo saber o posicionamento de Jesus. Mas todas essas informações sobre Jesus e sobre o posicionamento de Jesus não fez com que aquelas pessoas descobrissem quem realmente era Jesus. Havia muita especulação, eu acho isso, é Elias, é aquele, é um profeta, é Jeremias, muitas especulações. Muitas informações não são suficientes,
não são capazes de mostrar quem Deus é e quem é Jesus. Se Deus não mostrar, se Deus não revelar a nós. Aí vem a terceira lição que quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Não podemos saber quem é Jesus se Deus não nos revelar. É a sequência da lição número 2, é o desdobramento da lição número 2. Não podemos saber quem é Jesus se Deus não nos revelar. Os homens não sabiam quem era Jesus. Mateus, no capítulo 16, o versículo 14, diz: eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Vejam só, todas essas informações não foram capazes de revelar a eles quem era Jesus. Deus revela aos seus quem é Jesus. Lá no versículo 17, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele só faz isso porque foi revelado a ele. Não podemos, com todas as informações deste mundo, chegar ao conhecimento de Deus se Deus não se revelar a nós. Isso parece, para alguns parece estranho isso, mas para nós que percebemos, que vimos Deus se mostrando a nós através da sua palavra, mostrando a nossa necessidade de Deus, mostrando que nós estávamos completamente perdidos, que toda a nossa experiência, toda a nossa inteligência, toda a nossa caminhada era insuficiente e inútil para nos mostrar Deus como realmente Ele é. E o que Jesus é e o que Ele espera de nós. Aí vem a quarta e última lição que quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Jesus explica a sua missão e diz o que espera de seus seguidores. Jesus explica a sua missão e diz o que espera de seus seguidores. Vejam que lá no início do capítulo, as pessoas estão esperando e buscando um sinal de Jesus para que tenham certeza e possam seguir Jesus. A gente quer um sinal vindo do céu para que a gente possa de fato fazer uma decisão e seguir a Jesus. É isso que eles estavam querendo. Caminhando no capítulo, ele diz: olha, nenhum sinal vai ser dado para vocês. Deus não vai se sujeitar a esse condicionamento. Não é possível ninguém saber alguma coisa sobre Deus se Ele mesmo não se revelar. Aí tem a parte em que Pedro diz quem é Jesus. Aí chegamos aqui nessa parte final, onde Jesus explica a sua missão. A missão, morrer na cruz pelos seus. Ele explica isso nesse capítulo. A missão dele neste mundo era morrer pelos seus. Essa era a missão dele. Veio a este mundo para morrer pelos seus. E o que ele esperava dos seus seguidores? O que ele esperava daqueles que compreenderam a revelação de Deus? O que ele esperava e espera daqueles que compreenderam o que Deus fez na nossa vida? Negue-se a si mesmo, renúncia. A evidência externa de uma vida transformada. Negar a si mesmo é renúncia. É isso que o Senhor espera daqueles que compreenderam a sua miséria espiritual, compreenderam a sua necessidade de Deus, compreenderam que é só em Jesus, é somente Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, que não é por esforço, não é por mérito, não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, não é absolutamente nada que tenhamos ou que imaginemos que tenhamos. É quando compreendemos isso por revelação da parte de Deus, através da palavra,
o que se espera de nós é negar a si mesmo, é renúncia a cada dia, evidência externa de uma vida transformada. Não transformada por nosso esforço também, porque continua, né, no processo da santificação também a ajuda de Deus. Ele opera tanto querer quanto efetuar. Ele nos ajuda na caminhada cristã para que agrademos o Senhor com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso proceder, vivendo uma vida de santidade. Negar-se a si mesmo, renúncia. Mas também tome a sua cruz, compromisso com o Senhor e sua missão, apesar das lutas e dificuldades. A imagem de tomar a cruz não é uma imagem agradável. A imagem de carregar a cruz não é algo que a gente fique com vontade de fazer num primeiro momento. É uma imagem forte. E Jesus, ao compartilhar a sua missão com os seus discípulos, com aqueles que foi revelado, que foi mostrado a vontade de Deus, aqueles que foram chamados para servir, aqueles que foram chamados para serem servos do Senhor, compromisso. Tomar a cruz é compromisso. Compromisso com o Senhor, mas compromisso com a missão. Eu sempre digo lá na minha igreja, não fomos salvos para que a gente, apenas para ir para o céu. Porque se fosse só isso, não se assuste, se fosse só isso, nós seríamos salvos e seríamos teletransportados para o céu, como naquele filme do Jornada nas Estrelas, quando se entrava num teletransportador e a pessoa sumia e aparecia em outro lugar. Não fomos salvos apenas para ir para o céu. Cremos no céu, iremos para o céu. Mas não fomos salvos apenas para ir para o céu. O Senhor nos deu uma missão. Compromisso com o Senhor e a sua missão, apesar das lutas e das dificuldades. Não é fácil carregar a cruz, não é fácil agradar a Deus, não é fácil fazer a vontade de Deus, como o pastor falou ainda há pouco, quando alguém pisa no pé, igreja é isso. A gente pisa no pé das pessoas involuntariamente, às vezes voluntariamente. Algumas pessoas pisam também no nosso pé involuntariamente, às vezes voluntariamente também. Então, são dificuldades, mas o nosso compromisso ele permanece independente das dificuldades. O nosso compromisso não é circunstancial. O nosso compromisso com o Senhor não é só quando as coisas vão bem. Às vezes não vão bem. Às vezes a caminhada é difícil, às vezes é muito difícil. E é possível que a gente sinta vontade de desistir. Algumas pessoas já me perguntaram algumas vezes: pastor, até o senhor já pensou em desistir? Eu disse: olha, eu penso nisso toda segunda-feira. Na minha folga pastoral, eu penso sobre isso. Pensar em desistir não é desistir. Mas as dificuldades da sua vida, da sua caminhada, podem, num dia de folga, num dia desses qualquer, num dia desses de tribulações e angústias, você pode pensar em esmorecer no seu compromisso com o Senhor. Tome a sua cruz, compromisso com o Senhor e com a sua missão, apesar das lutas e dificuldades. Por fim, siga-me, me acompanhe, persistência, perseverança, seguir os passos, imitar atitudes, reproduzir o viver do Senhor. É isso que é siga-me, acompanhe. Persistência. Nós vamos seguir o Senhor. Seguir os passos, imitar as atitudes, reproduzir o viver do Senhor a cada dia. Isso também não é fácil.
Isso também é muito difícil. Precisamos da graça de Deus para isso também. Como tudo, né? Precisamos do Senhor. Do início ao fim. A nossa fé é de fé em fé. Do início ao fim. Para compreendermos as verdades de Deus, para recebermos a salvação em Cristo Jesus, para caminharmos uma caminhada que agrade a Deus, que alegre o coração do Senhor, que produza frutos, que possibilite a expansão do Evangelho, que leve outros ao encontro, que oportunize para que os eleitos do Senhor tenham esse encontro transformador. É por isso que pregamos, para dar oportunidade para que os eleitos possam ouvir a mensagem do Evangelho. É para isso que saímos da nossa comodidade, é para isso que deixamos a nossa agenda, ou amoldamos a nossa agenda, a nossa carteira, também ao reino de Deus, porque não é fácil acompanhar e imitar. E concluímos fazendo algumas aplicações nesta noite. Creia na palavra de Deus e não busque sinais que não virão. Creia na palavra de Deus e não busque sinais que não virão, porque todo sinal que você precisa já foi dado. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e toda a vontade de Deus para a sua vida já foi revelada aqui na palavra de Deus. Cuidado com ensinamentos sem base bíblica. Cuidado com os ensinamentos daqueles, dos saduceus, dos fariseus, que estavam ensinando. Eles não criam em Jesus, estavam buscando sinais, talvez incentivando outros a buscarem também. Cuidado com esses ensinamentos que colocam em dúvida a palavra de Deus e que fazem com que a palavra de Deus só seja acreditada se tiver um sinal. Cuidado com isso. Cuidado com qualquer coisa que eu só acredito se eu ver um sinal. Sabemos quem é Jesus, mas o que faremos com essa informação preciosa? O que faremos com essa informação? Nós que já sabemos quem é Jesus, que já percebemos quem é Jesus pela revelação de Deus, através da sua palavra. Mostre uma vida transformada por Jesus através da renúncia. Viva o seu compromisso com o Senhor, apesar das lutas e dificuldades. Ostente sua cruz. As pessoas vivem num tempo que ostentam outras coisas, ostentam até o que não tem, porque a ostentação, o que as pessoas falam hoje, é mostrar o que não tem, ostentar o que não são. Ostente a sua cruz, siga os passos de Jesus, imite suas atitudes, reproduza diariamente o viver do Senhor. Esse é o conselho, essa é a orientação de Mateus 16 para aqueles que não precisaram de um sinal vindo do céu, para aqueles que creram no amor de Deus pela fé e que receberam a salvação pela graça de Deus. A esses, mostre uma vida transformada, viva o compromisso e siga os passos de Jesus. Siga Jesus. Nós vamos orar. Quero orar nesse instante. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua maravilhosa graça, por tua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de compreender a tua palavra. Obrigado, Senhor, por teu amor que se revelou a nós e nos atraiu para a tua maravilhosa luz. Nos ajude, Senhor, em nossa caminhada. Queremos que a nossa caminhada alegre o teu coração sempre. Reconhecemos as nossas dificuldades, as lutas, que muitas vezes nos fazem até pensar em desistir da caminhada, em esmurecer diante das provações.
mas queremos pedir nesta noite a Tua ajuda, o fortalecimento do Senhor, para prosseguirmos firmes, olhando para Cristo, nos inspirando na Tua palavra sempre, no testemunho de homens piedosos que viveram, Senhor, as verdades do Evangelho sem retroceder. Nos ajude, Pai, a continuarmos negando a nós mesmos, assumindo o compromisso contigo sempre, o compromisso com a missão que temos pela expansão do Evangelho. Que possamos, Pai, ser perseverantes, persistentes, repetindo, seguindo os Teus passos sempre. É o que nós te oramos, é o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.